Olá pessoal, bem-vindos e bem-vindas ao América Pod, o podcast produzido por alunos e alunas da MF América. Eu sou o professor Davi. Eu sou a Rafaela, aluna da turma 72. E eu sou o Samuel, da turma 72. Hoje nós vamos falar sobre capoeira e o nosso convidado de hoje é o Guto. O Guto é mestre de capoeira, doutorando em educação, filho de Xangô, palestrante, escritor, produtor cultural, assessor de projetos sociais, fundador do Africanamente Centro de Pesquisa e membro do terreiro Ilê Axé Iemanjá Omi Olodô, além de ser mestre de alguns dos nossos alunos aqui da escola. Guto, muito obrigado por ter vindo aqui trocar essa ideia com a gente. Legal, eu que agradeço. É uma honra estar aqui contigo, Davi, Samuel, Rafa, na Escola América. É uma escola que faz a diferença aqui na nossa comunidade, aqui na Vila São José, em torno tudo, Morro da Cruz, no alto do Partenon. E desde muito tempo, eu não sei quantos anos essa escola tem, mas eu frequento aqui o Morro desde 91, desde 89, 91. Vocês, meninada nem era nascida aqui ainda. E nesse caminho a gente viu o crescimento da escola também nessa relação com a comunidade. Então estou bem feliz e estou nervoso com as perguntas que virão aqui nesse bate-papo. Bom, respondendo a tua questão sobre a idade da escola, ela tem 60 anos. Puxa, vai bastante tempo. Bom, vamos começar pelo começo, né? Guto, como que a capoeira entrou na tua vida? Então, eu sempre gostei de atividade física, sempre. Eu morava em Gravataí e sempre gostei de jogos, lutas e tal. E gostava bastante do Kung Fu também. Mas um dia eu comecei a trabalhar de office boy com 14 anos, trabalhava no centro. E um dia à noite eu vi uma roda de capoeira e pá, aquilo foi muito legal. Assim. Deu um estalo. Deu um estalo. E eu já estava também numa idade, meus 14, 15 anos aí, que eu estava tentando entender a minha negritude também. Quem sabe que no Brasil, apesar de nós termos o país com o maior número de pessoas pretas, né, fora do continente africano, mas tem muito racismo ainda. Então eu ficava naquela ideia, porque eu tenho a pele um pouco mais clara, que eu sou moreno, coisa nesse sentido. Mas é quando eu vi um mestre capoeira, um cara negro, já veterano, assim, talvez a minha idade, como eu tenho agora já, na época eu era um menino, eu gostei muito daquilo que quis conhecer. Porque aquilo ligou alguma coisa com o meu passado, que eu nem sabia, que hoje a gente chama de ancestralidade. Aí, como eu trabalhava de dia e estudava de noite, eu não tinha como treinar capoeira. Né? Eu trabalhava o dia todo até as 6 horas da tarde e ia para a escola. Eu terminei, por exemplo, na época era a 8ª série, eu fiz à noite, né? Como se o pessoal daqui hoje do 8º ano, estudasse à noite e trabalhasse o dia todo. Aí depois, no ano seguinte, eu fiquei com aquela vontade e entrei numa academia de capoeira. E aí, isso foi em 88, faz tempo. E até hoje eu continuo jogando, aprendendo, treinando capoeira. Aprendendo sempre. Uma coisa que é legal também, Davi, que eu vi assim, Rafa e Samuel na capoeira, foi de ter um grupo, sabe? Um grupo de amigos, um grupo de pessoas que pesquisavam sobre a cultura e principalmente um grupo de pessoas que gostavam de treinar. Porque não tem como a gente ser capoeirista e tá fazendo coisas ruins pro seu corpo, né? Nosso instrumento é o corpo, então é como um atleta, tu tem que estar sempre com ele bem. Hoje em dia se usa bastante o termo de pertencimento, né? Então tu achou nesse grupo um lugar que tu podia te sentir parte. Perfeito. Né? Excelente. Quem te incentivou ou levou para a capoeira? Então, eu vi a capoeira só, mas naquele mesmo dia eu vi um rapaz, assim. O apelido dele é Marcelinho, o nome dele é Marcelinho. Ele era muito magrinho. E eu vi ele jogando capoeira, de uma forma muito bonita, assim. Porque o mestre foi legal, foi importante para mim, mas o mestre já era um coroa, é como eu. É como se vocês me vissem, já é um mestre. Mas quando vocês veem alguém mais ou menos na idade de vocês, a galera se pira mais. E aí eu vi esse cara. E aí depois nós nos tornamos amigos e somos amigos até hoje, desde 88. E o que mais me levou, porque como eu também estava ali nos 14, 15 anos, querendo ter mais amizades, querendo namorar também, aí eu vi que temos uma roda, um monte de gente foi para próximo dele, meninos também, trocar uma ideia, eu digo, pô, é o que a gente chama hoje, ele era popular, né? Então eu quero ser popular também, aí já me colei com ele, assim. E aí ele me incentivou. Mas depois, Rafa, quem me ajudou muito também foi o meu primeiro mestre. Esse senhor que eu vi jogando, ele era o mestre do grupo, assim, mestrão. Mas daí tinha um cara que me deu aula, foi meu primeiro professor, o nome dele foi Fernando. E aí ele foi muito importante porque eu fui criado sem pai, assim, né? Só minha mãe. Daí esse mestre fez o papel de pai para mim. Então teve um momento da vida que eu
passavam por uns problemas e ele que, não, Guto, bora estudar. Eu queria terminar ali, quando eu terminei o ensino fundamental, eu queria parar de estudar. Ele, não, tem que estudar, tem que estudar. Aí pilhou muito, assim. Até hoje ele é meu amigo também, Fernando. Ele não dá mais aula de capoeira, mas eu troco uma ideia com ele. Sim, te deu uma mentoria na época. Ah, muito. E ele sempre muito pra frente, assim. Ele era um cara, se tu chegasse triste, sabe, Samuel? Chegasse triste, ele metia uma penitite, saia dali, sabe? Se sentindo o cara mais poderoso do mundo. E o jovem precisa, né? De alguém Precisa. pra pegar pela mão, assim. E ele fez sempre isso. Por que a capoeira? Porque a capoeira, eu gostava de tudo quanto era luta, né? Gostava de luta, gostava do Kung Fu, gostava de movimento, assim. Tanto que eu vivia me quebrando com meus colegas, assim. Minha mãe sempre chegava, sabe como é que é? A gente começa de amizade, brinquinha, e quando vê já estamos chorando, né? Mas quando eu vi a capoeira, eu não sei te dizer, Samuel, mas eu creio que é algo ancestral, assim, que a gente chama, né? Um vínculo, assim, a energia da capoeira era diferente das outras coisas. Porque, por exemplo, Kung Fu tu treina de uma forma isolada, tu vai lá e faz o teu treino. Outras lutas também. Mas a capoeira é a música, a roda, aquele povo todo, porque não tem como jogar a capoeira só, né? Capoeira me conectou muito, assim. Se eu me perguntar assim, o que foi mais que me chamou a atenção, eu acho que foi o conjunto, assim. Ver o berimbau tocando, a galera jogando, as pessoas em volta apreciando, as pessoas também. Então eu não vou dizer assim, eu vi o movimento, eu vi o berimbau. Foi tudo mesmo. É o que a gente chama da cultura, né? Uma cultura que está lá, guardada lá no nosso DNA. Que papel a capoeira teve na sua vida? Assim, aí a partir da capoeira, eu que era um cara confuso em relação à minha negritude, confuso em relação a várias coisas na vida, ela me guiou, né? E me guia até hoje, porque com a capoeira, Rafa, Samuel, Davi, eu aprendi outros valores, por exemplo. Isso que eu falei para vocês agora, não se joga a capoeira só. Então, tinha um mestre, que já faleceu, chamado Mestre João Pequeno, que ele dizia que o bom capoeira, o capoeira valente, não era o que brigava na roda, não era o que fazia muitos malabarismos e acrobacias, era o que tinha muitos amigos. Eu não entendia isso muito na época, mas depois eu fui entender. Porque a gente mantém uma amizade, qualquer coisinha a gente tá querendo brigar, né? Deixar de ser amigo de amiga de alguém. Manter uma amizade por muito tempo, como eu falei que eu mantenho com o Marcelinho, mantenho com outros, foi a capoeira que me deu. Então ela mudou muito a minha vida. Eu parei de pensar de uma maneira, que eu pensava que eu era todo poderoso no mundo. Poderoso não, assim, eu me achava que tudo era para mim. Parei de pensar só em mim e comecei a pensar no todo, assim, em nós. Né? E depois eu aprendi que tem algo que os africanos lá, principalmente os africanos de origem banto, chamam de Ubuntu. Eu sou porque nós somos. Na época ninguém falava sobre isso, mas já estava ali na capoeira. Sim. Sozinho a gente não é nada, né? Não é nada. É um coletivo. Bom, Guto, a gente vai dar um pulo pro presente agora. Tu é mestre, tu é reconhecido, né? Tu é razoavelmente popular, né? Uhum. O que a capoeira significa para ti hoje? Quanto que ela faz parte da tua vida? Sim. Hoje eu já não dou tanta aula como eu dava, porque daí depois eu me formei professor de capoeira, comecei aprendendo, né? Como imagina vocês estão na escola agora. Tem o primeiro ano, segundo ano, daí faz o ensino médio, faz a faculdade, aí um dia vocês vão estar aqui nessa escola ensinando. Serão professores e professoras. Na capoeira passa a ser da mesma maneira. Então me tornei mestre, contramestre primeiro, depois mestre, e formei vários alunos também. E aí o que eu resolvi fazer desde 2023? Parar de ensinar a capoeira na escola que eu tinha, de capoeira, e começar a levar a capoeira para outras comunidades. Eu comecei, na realidade, dando aula aqui na comunidade da Vila São José, no terreiro do Babadiba, e eu retornei para cá. Agora faz 2 anos que a gente tem um projeto aqui com uma meninada, alguns colegas de vocês treinam capoeira comigo, e além disso eu organizo outros projetos. Hoje eu faço parte de uma instituição chamada Instituto Rasteira na Fome, que em parceria com o África na Mente, que é uma organização que eu criei também, nós levamos capoeira para 300, 350, com uns torno de quase 400 crianças. Lá na Vila Matias Velho, na Vila Umbu, em Alvorada, na Vila Dique, aqui em Porto Alegre, Quilombo dos Machado, Vila Farrapos, Vila dos Ferroviários e também aqui no terreiro, também lá na sede do Rasteiro. E além do mais, a minha escola de capoeira tem 2 núcleos funcionando aqui em Porto Alegre, além do terreiro, que é o do aula, tem mais 2 núcleos no centro,
E eu tenho mais 3 núcleos da minha escola de capoeira em Florianópolis e um em São Paulo, no Santo André. Então a minha ideia hoje é levar a capoeira para várias pessoas, né, com uma filosofia de vida e principalmente de ser pessoas melhores. Assim. A capoeira me ajudou a ser melhor, certo, Rafa? O que eu quero hoje, fazer que ela também possa fazer o mesmo bem que fez para mim e para outras pessoas. Né? Quem sabe vocês começam a jogar capoeira e dá com o tempo a vocês que vão estar aqui no podcast falando, não, um dia o mestre veio aqui, falou e tal. Vamos lá, né? Vamos tomar que sim, vamos ver que dê certo. Só uma coisinha. Tu falou que o teu projeto de capoeira tá inclusive em São Paulo, Santa Catarina. Obviamente tu não consegue estar em todos os lugares. Como é que tu faz para replicar isso? Tu forma pessoas, forma... Não sei se chama instrutores de capoeira. São chamados trainees. Que é uma forma da cultura popular de chamar quem é um professor de capoeira. Eu formei esses professores, eles estão comigo há mais de 10 anos. Né? Mais de 10 anos aprendendo capoeira comigo. E aí, quando eu percebi que eles já tinham uma sabedoria suficiente para poder ensinar outras pessoas, eu dei um diploma para eles. Como fazemos na universidade, depois tu estuda lá, tu recebe um diploma para dizer que tu pode fazer tal coisa, ser um professor, ser um médico, ser um advogado, na capoeira também. Daí eu dei esse diploma e essas pessoas treinavam comigo em Porto Alegre, acabaram de viajar para Santa Catarina, para São Paulo, e hoje trabalham lá. Então, essa é a ideia. E aí eu oriento. A gente vai ter um encontro agora em setembro, que é o encontro de todos os professores, para a gente avaliar, refletir e melhorar o que tem que ser melhorado. Em qual mestre você mais se inspira? O mestre que minha inspiração é o meu mestre René. O mestre René, ele mora na Bahia. Tem 65 anos, 66, talvez já, eu acho que agora fez em julho 66 anos. E ele é a minha inspiração, é o meu modelo, assim. Quero ser como ele. Ele treina todo dia, cuida da sua alimentação, é um cara que tem umas ideias bacanas, sempre dá um conselho pra gente a respeito de ser uma pessoa melhor. Ele sabe administrar. Hoje o grupo no meu mestre em Salvador é o maior grupo de capoeira Angola, e a gente sabe que está mantendo amizade, porque o seu mestre é ser amigo dos seus alunos também, né? E seus alunos ser amigo de ti. Então a gente sabe, como eu falei, assim, sempre amizades consegue se manter. Ele tem um monte de gente em volta dele. Então sempre observe, quando vocês verem que tem um monte de gente que estão em volta de uma pessoa, mas porque ela é legal, assim, não é porque uma pessoa está dando dinheiro nem está fazendo coisa errada. Assim, a pessoa está andando que tu vê, o senhor Davi dá umas ideias legais, todo mundo anda com ele, cheguem junto e aprendam também. Porque tem um motivo, né? Tem um motivo bom, certo? E o meu mestre René Bittencourt, ele mora em Salvador, Bahia, e ele vai estar agora em setembro aqui, numa atividade em nosso terreiro. Legal. Bom, Guto, pelo que eu entendi, tu foi o primeiro da tua família a entrar na capoeira. A capoeira, sim, fui o primeiro, não tinha nenhum capoeirista antes de mim. Fui o primeiro também da minha família a entrar na faculdade. Fui o primeiro a terminar o ensino médio. Antes era mais difícil, Samuel. Que idade tem, Guto? Desculpa. Tô com 55. 55 anos. Um pouco mais jovem que tu. Essa nossa geração tem muitas pessoas que são os primeiros na família a ter um diploma universitário. Né? Comigo foi assim também. Lá em Alvorada, me criei. Mas depois de ti, como é que foi a relação na família? Assim, a capoeira entrou na família? Basicamente, meu filho. Minha família não é muito grande aqui em Porto Alegre. Eu tenho meu filho, 19 anos, que é capoeirista também, o Lonan. Agora tá meio parado, que tá trabalhando no horário complicado, trabalhando no shopping. Assim. Mas desde pequeno ele cresceu nas rodas de capoeira. Eu tenho uma outra menina mais velha, que é a Raíssa, ela mora com a mãe dela. Ela não conviveu comigo, então ela não teve oportunidade de treinar a capoeira. Apesar de quando ela vinha a Porto Alegre, ela ia nas rodas, tudo, curtia. Mas o Lonan, desde novo, né, ele cresceu ao lado da roda, eu fazendo roda de capoeira, ele brincando em volta, assim. E aí ele joga uma capoeira bem legal, assim. Pena que só tá destreinado porque tá com dificuldade de treino, de horário. Mas ele é um bom capoeirista. Veio natural pra ele. Veio natural pra ele, Tanto que agora que eu me dei um parar também, eu não fico forçando. Acho que eu tenho que fazer o corre dele, assim. Mas ele gosta. E a capoeira daí, a partir de eu ser um capoeirista e me tornar um mestre, ser uma pessoa conhecida de capoeira, a minha família toda, que não conhecia muito capoeira, passou a conhecer e valorizar. Por exemplo, agora eu participei de três dias no Jornal do Almoço, era uma série sobre capoeira, eu era o âncora.
Então, minha família toda que mora no interior via, assim, porque em Porto Alegre minha família é um pouco pequena. É eu, minha esposa, meu filho e algumas primas aqui. Então, é todo mundo mais longe. Guto, quais as diferenças de estilo que a capoeira tem? Ah, sim. A capoeira tem 3 estilos hoje que são mais reconhecidos, tá? Existe um estilo chamado capoeira Angola, que é a capoeira mais antiga, que o nome Angola se refere ao território, né, de Angola em África, no continente africano, de onde lá teria vindo os negros que foram escravizados no Brasil, e isso era uma dança, uma dança guerreira, que quando eles faziam isso aqui no Brasil, os senhores de escravos, né, os caras ficavam lá na fazenda olhando e diziam, lá tá os negros de Angola fazendo as brincadeiras de Angola. Os negros estão lá no... Inclusive o nome capoeira é uma palavra indígena que quer dizer mato cortado. É capoeira, é uma palavra tupi-guarani que significa que ali tinha um mato grande e que alguém cortou e ficou baixinho. Essa é a palavra capoeira. E o capoeirão... Pra fazer a roda. Pra fazer a roda. Então eles dizem assim, lá estão os negros de Angola, os negros com a brincadeira de Angola deles na capoeira. E aí ficou. E aí e também quando os negros fugiam, eles diziam, o negro caiu na capoeira, o negro foi pra capoeira, foi pro mato. Capoeira, pode dizer chamado mato, assim, o negro foi pro mato. E aí os pesquisadores acreditam que essa é a origem, inclusive, da palavra capoeira. Então tem a capoeira Angola, que é a mais antiga. Depois teve um mestre na Bahia, lá na década de 1930, que criou um outro estilo, que ele dizia, a capoeira ela é da região da Bahia, ela não é de África. Ele começou a trazer uma outra ideia, que ela não era africana, que ela tinha sido criada pelos negros, que sim, eram africanos, descendentes de africanos, mas na região da Bahia. Então ele deu o nome de regional, que fazia parte da região. E muito tempo depois, ali na década de 1970, começou uma mistura da capoeira Angola com a regional, que algumas pessoas chamam de capoeira contemporânea. Outros chamam de capoeira esporte também, ali na ditadura militar. Aí uma capoeira que a ideia é mais só treino, assim, não vamos conversar muito sobre história, é treinar, tipo esporte. Uma atividade física. Atividade física. Sem considerar ancestralidade, música. Não, quanto menos falar sobre isso, melhor. E a de Angola e a regional, quais são as principais diferenças? Assim, a de Angola, legal, esqueci de completar isso, tá, Rafa? A de Angola, o jogo é mais lento um pouco mais lento, mas não é sempre lento, ele pode ser rápido também. Mas a gente joga em Binimbó tá tocando tch-tch-tom-din, aí a pessoa vai se balançando naquele movimento. E algumas pessoas olham, estão dançando. Aí quando tu pisca, alguém tá no chão. Opa, que dança é essa que derruba? Porque é uma dança, uma luta disfarçada em dança. A capoeira agora tá um pouco mais lento e tem uma questão também de valorização mais da ritualidade. Então a gente entra, vai no berimbau. Algumas pessoas acham até que aparece algo religioso. A capoeira regional, ela já foi feita mais pro aspecto da luta mesmo. Assim. Então é ataque e defesa. O jogo é mais em pé, mais rápido. As pessoas ficam mais com movimento de objetivo. E aí a música mais rápida também tem menos instrumentos. É um berimbau só e 2 pandeiros. Enquanto na capoeira Angola são 3 berimbaus, 2 pandeiros, um agogô, um atabaque. É um monte de instrumento que a gente chama de orquestra da bateria. Então, mas é basicamente isso. Então, quando a gente vê, por exemplo, na Redenção, em outros lugares, a galera jogando uma capoeira, dando mais pernada, dando chute alto, mais rápido, é uma capoeira que nós chamamos hoje de contemporânea, que é uma derivação da regional. Sim. Então, ele tem mais instrumentos, mais do que um berimbau e 2 pandeiros, mas ele tem uma ideia mais também assim do ataque e defesa mais objetivo, enquanto a Angola, que também tem bastante rodas. Aqui em Porto Alegre, tem uma roda que nós fazemos ali na Feira Orgânica, na Redenção, aos sábados de manhã, que é bem bacana. Tu usou várias vezes o termo jogar, né? Sim. E tu falou dançar, falou lutar. E a gente vê esses termos circular, né? Como que tu vê essa questão? Quando as pessoas perguntam, capoeira é dança, é luta, é jogo? É normal. As pessoas vai dançar capoeira? Vocês vão dançar capoeira hoje aqui? Aí a gente diz, não, vamos jogar. Outra pessoa vai ter luta de capoeira. Vai ter jogo. Pode ser que tenha a luta no meio também. E pode ser também que tenha dança. Então, olha só. Se liga nessa ideia aqui, por exemplo. O jogo, quando a gente fala de jogo de capoeira, é porque ele mistura isso. Mistura luta e mistura dança, tá? E aí o jogo ele é uma reunião de várias coisas. É igual um jogo de roupa de cama. Sabe disso? O que tem? Tem lençol, não é isso? Tem fronha, tem um outro lençol que vai por cima, tem coxa. É um monte de coisa. É um conjunto. É um conjunto. A capoeira também é um conjunto. Então, porque ela tem a luta, ela tem a dança, ela tem o teatro, ela tem um momento ali a brincadeira, tem um momento da oralidade, que todo mundo para, fica só o mestre com o berimbau cantando, tem a música.
Então é um jogo no sentido de conjunto. Mas se alguém que não conhece capoeira pergunta, vocês vão dançar capoeira? A gente, vamos jogar, vamos dançar também um pouquinho. A gente não fica dando ideia assim, tá falando errado. Não, a gente entende que a pessoa não conhece. Mas depois, quando a gente começa a jogar capoeira, a gente fala jogo de capoeira. Sim. Capoeira é uma cultura popular, né? Cultura popular e cultura de rua, acima de tudo. Ela foi iniciada, as aprendizagens na capoeira na rua, não foi dentro de uma academia. E uma rua, se nós estamos na rua, nós estamos num lugar que não é nosso. Ou também é nosso, mas não é só nosso. Então, se eu estou fazendo uma roda de capoeira e chegou vocês ali para olhar, eu tenho que acolher vocês. Eu não vou dizer que vocês estão me atrapalhando, estão errado. Não, eu estou ali. Pelo contrário, quanto mais gente em volta da roda, melhor. Porque a pessoa que está ali, sabe, em volta, Samuel, ela começa a bater palma junto, começa a cantar, começa a se balançar. Ela não entra na roda diretamente para jogar capoeira, mas ela está jogando ali fora. Porque a capoeira, quando nós fazemos roda na rua, a gente não faz a apresentação de capoeira. Você não faz a apresentação, a gente faz uma roda de capoeira, a gente leva a cultura para a rua. Entendeu? Ela não é um show, ela é uma... É para vocês. É uma manifestação popular, cultural, para nós e para a comunidade que está assistindo. Então tem pessoas que passam, dão uma olhadinha de longe, vão para outras, ficam. Ali na roda da feira mesmo é normal chegar as pessoas com... Como a gente faz uma energia tão boa na roda, bota uma energia tão bacana, acolhedora, as pessoas chegam com bebês no colo, ficam ali balançando o bebê, curtindo. Pessoas mais velhas ficam ali, bate palma, ficam um tempo, depois vão lá nos seus trabalhos. E a música é gostosa, né? Esse é o papo. Nós temos que levar sempre para as pessoas o melhor, não o pior. Então a gente tem que procurar sempre fazer uma roda agradável. Para você, como a capoeira pode contribuir na educação dos jovens? De várias maneiras, Rafa, de várias maneiras. Primeiro, pode contribuir com o desenvolvimento físico de um jovem. Está ali, está crescendo, vai entender mais o seu corpo. Pode contribuir fazendo esse jovem, essa menina, esse menino a conviver melhor em grupo. Como eu falei, não tem como jogar capoeira só. Então, a pessoa aprende a se relacionar. Quem é muito tímido vai ter que aprender também a perder um pouco a timidez para poder entrar na roda, tocar um instrumento, cantar uma música. No seu tempo. No seu tempo. No seu tempo. Isso é muito legal que falou, Davi. Não é nada na pressão, é naturalmente. A pessoa também que já é muito espalhada, sabe? Aquela pessoa que tudo só ela quer fazer, ela vai ter também aprender a diminuir também para dar espaço para outras pessoas. Então, está falando de questões de relacionamento. A pessoa que às vezes é insegura, ela começa a treinar, ela vai desenvolvendo segurança, então ela vai tendo mais controle das suas emoções, além do seu corpo está mais forte, está mais equilibrado, está mais flexível. Isso nessas questões mais. O outro que jogar a capoeira, o raciocínio está funcionando o tempo todo. E tu fica pensando, será que eu dou o golpe agora? Será que eu não dou? Será que eu faço esse movimento? Será que eu não faço? Então tu tem que estar sempre procurando uma maneira mais inteligente de fazer. Lembra que eu falei que é um jogo? E o jogo a gente tem que pensar, estou jogando, o que eu faço agora? Quem joga dama, quem joga xadrez, será que eu movo essa peça agora, eu movo a outra? A capoeira é a mesma coisa, só que as peças é o nosso corpo. Será que eu faço esse movimento? Então, ela te aprende a tu ter um raciocínio mais raciocínio mais fluido, assim. Tu consegue raciocinar melhor, assim, certo? O teu corpo fica melhor também e tu fica uma pessoa mais tranquila nas emoções. Quem é muito assustado na roda de capoeira vai pegando segurança, vai confiança, já não fica tão medroso. Aquele que é valente demais e que tudo aceita, também já aprende a respeitar também mais os tempos. Estou falando nessas questões assim. Então, o nosso corpo melhora, as nossas emoções melhoram também, a nossa mente melhora também. Isso são coisas básicas, assim. E aí, como é que vai contribuir legal, assim? Se eu levar isso, tudo que eu aprendo na capoeira, eu levar para a vida. Por exemplo, Samuel e Rafa, vocês são excelentes capoeiristas, certo? São excelentes capoeiristas. Mas se vocês não usarem o que aprenderam na capoeira aqui na aula, não serve para nada. Se vocês não usarem o que aprenderam na capoeira a gente aprende a respeitar os mais velhos. E chegar em casa e ficar metendo terror e sendo mal educado com o pai, com a mãe, com a avó, com o avô ou com qualquer outra pessoa mais velha, tá errado. Mas ao mesmo tempo a capoeira nos ensina a ser mais educado e respeitar os mais velhos, mas ela nos ensina também a buscar os nossos direitos. Porque a capoeira, ela surge como uma luta, um jogo, na época surgiu como luta, para a libertação de pessoas que eram escravizadas. Naquele tempo era escravidão física mesmo, corrente. Mas tem uma escravidão também que ficou declarada, que é a escravidão mental. Sabe? A escravidão daquela pessoa que fica sem baixar a cabeça, sabe? Que não fala nada, que não existe o direito. Hoje nós temos que exigir direito, uma boa escola,
uma boa alimentação, um bom governo, bom postinho de saúde. Tudo é isso também. A gente não pode ficar mais só abaixando a cabeça. Porque nem os africanos, quando foram escravizados, eles não ficavam abaixando a cabeça só. Eles se revoltavam, eles fugiam para os quilombos, botavam fogo nas fazendas. Os negros, quando foram trazidos para cá, a galera ficou resistindo o tempo todo. Luta, e a capoeira sempre foi uma ferramenta nisso. E me parece também que foi um refúgio para se conectar com a África, a questão de ter religião imposta também, né? Não sei se entra... Não, muito isso, porque uma coisa que a escravidão tinha, que até hoje a gente tem que está pensando nisso, é a construção do racismo, né? Então, os europeus, na época, se achavam superiores, até hoje se acham superiores aos africanos. E eles ficavam repetindo isso e batendo nos africanos no Brasil, sabe? Aí a pessoa chegou a um ponto que até os africanos, em alguns momentos, alguns, não todos, começaram até a acreditar naquilo que os europeus faziam. Eles diziam para eles, diziam que eles não tinham cultura, diziam que não tinham história, que eles não sabiam fazer nada. E hoje, quando a gente estuda, a gente vai ver que os primeiros grandes engenheiros eram africanos, os primeiros grandes matemáticos eram africanos, que tinha filósofos em África. A África é um continente, são 54 países, então tem muita coisa bacana lá. A gente não pode achar que a África é o que aparece no Globo Repórter, sabe? Naquele programa. Aí quando vai falar de África, aparece um elefante, um rinoceronte. A África não é uma coisa, né? São Áfricas. São Áfricas, né? E aí parece que é só, quando se fala em África, é só África selvagem, nada. A África tem muita coisa de civilização desde muito tempo. Da capoeira ajuda a gente a pensar sobre isso. E aí, ajuda a gente também a combater o racismo. Hoje, quais são os projetos que você está envolvido? Quais são os projetos que eu estou envolvido hoje? Vamos lá. Desenvolvo um projeto aqui no terreiro do Abadiba chamado Culturas Ancestrais de Terreiro. Eu sou coordenador de um projeto que tem aula de capoeira, teatro, percussão e dança. Eu dou aula de capoeira também e coordeno esse projeto. Sou assessor de um outro projeto chamado Gingando por um Mundo Melhor, que dá aula de capoeira em 6 comunidades. São 300 crianças que são atendidas. A gente leva a cesta básica para essas crianças, leva aula de capoeira todo sábado, leva lanche, material escolar, faz encontros com eles. Organiza um outro projeto chamado Levantação, que é para ajudar algumas comunidades que foram impactadas pela enchente do ano passado. O nome do projeto é Levantação. Quem tem Ori é a palavra que significa cabeça na língua, no idioma Yorubá. Então, quem tem uma cabeça forte, quem tem um Ori, não abaixa a cabeça. Ou seja, quem tem uma boa mentalidade não fica com a cabeça abaixada. Abaixa na hora de ouvir quando está errado, mas depois levanta a cabeça para poder falar também. Não é só aquela pessoa que fica submissa, sabe? Que escravidão, a gente procura acabar. E desenvolvemos um outro projeto também, que a gente está fazendo agora também, que é o Alujá. São oficinas de percussão e de dança afro em várias comunidades aqui do Rio Grande do Sul. E aí, mais o projeto do Ponto de Cultura Africanamente e mais o projeto lá da Escola de Capoeira que nós temos. Assim. Então, várias coisas. Rasteira na Fome? O Rasteira na Fome é um projeto que é um instituto, que é o Rasteira na Fome, que é um guarda-chuva desses 2 projetos aí que eu falei, que é o Gingando por um Mundo Melhor. Eu acessório esse projeto. Eu fico ali na coordenação e tal. E agora a gente está com um outro projeto maravilhoso, que talvez podemos trazer para cá, que é um espetáculo de teatro e dança chamado A Lição Ancestral, onde o menino chega em casa triste porque sofreu bullying a partir do racismo na escola, e ele chega bem invocado, dizendo que não quer mais voltar para a escola e vai conversar com o avô dele. O avô dele vai trazendo uma ideia, o avô dele é um capoeirista que vai trazendo uma ideia bem legal. Nós estreamos esse projeto sexta-feira passada na Escola Rafaela Remião, lá na Lomba do Correio. É legal. E tem os projetos agora que são super importantes. Eu tenho 55 anos. Eu tenho um projeto de jogar capoeira até os 100. Aí meu projeto é qual? É cuidar da minha saúde, cuidar da minha alimentação, treinar todo dia, ter bons pensamentos, porque não adianta tu estar com um corpo legal e o pensamento ruim. Então tem esse projeto que é um projeto de vida também, e também de educação financeira. Eu também não posso fazer tudo isso se eu sou um cara que não organiza a minha vida. Doutor, fala pra gente o que é o Africanamente, o que acontece ali? O Africanamente ele é um centro de pesquisa de cultura afro-brasileira. O nome, a palavra Africanamente, vem a partir da capoeira. Porque quando a gente está tocando berimbau, quando toca, tem uma roda, a gente fica na dúvida hoje. Todo mundo joga capoeira, quando tem uma energia boa na roda, parece que a nossa mente vai até a África. Parece que a gente teletransporta, volta no tempo, que a gente viaja no espaço e vai lá num lugar onde as pessoas ficavam reunidas, o mais velho contando uma história para o mais novo, todo mundo fazendo as coisas junto. Aí o outro disse, mas eu não sei se a minha mente vai até a África.
África na mente, ou se a minha... Não sei se a África vem para minha mente, ou se a minha mente vai até a África. Sei lá, é uma coisa África na mente. Alguém falou assim, aí surgiu o nome. Então, ela é uma organização. Ela é uma associação de pessoas que gostam de pesquisar. Então, a gente pesquisa capoeira, pesquisa religião de matriz africana, a dança. E hoje também é um ponto de cultura. Um ponto de cultura é um espaço que reúne a galera para pesquisar. Então, a gente tem biblioteca, tem tudo. E é pertinho aqui da escola, né? Agora nossa sede está aqui no terreiro do Babadiba, bem pertinho aqui. Antes era lá na... Teve uma sede na Protásio, lá em frente, perto da Redenção. Teve uma sede lá na Cristóvão, perto do Shopping Total. E agora nós estamos aqui, porque foi aqui que começou. Por que nós tiramos desses lugares? Que, por exemplo, quem mora perto da Redenção, quem mora perto do Shopping Total, eles têm acesso a teatro, têm acesso a cinema, tudo próximo. Mas aqui, qual é o teatro que tem próximo aqui da comunidade? Qual é o cinema que tem? Então nós agora queremos começar agora aqui no terreiro Babadiba, passar filme, fazer exibição de filme, trazer peça de teatro para cá também, organizar oficina. Por exemplo, agora tem aula de capoeira ali, tem aula de dança, mas até então já tinha aula de capoeira aqui na comunidade, tinha 2 espaços, mas se quisesse fazer uma aula de dança, a pessoa tinha que pegar um ônibus até o centro, fazer uma aula de teatro até o centro. Agora tem aqui pertinho, e não paga nada ainda, tudo de graça. Dança, teatro, percussão, e capoeira. Não, isso é uma coisa legal, porque acaba que nas comunidades as pessoas não têm acesso, né? É como tu falou, tem que se deslocar, e depois tem a volta, depois, né? Então se está pertinho aqui, por que não, né? Exatamente. Guto, explica um pouquinho pra gente o que é a Lei Moá do Catendê. A Lei Moá do Catendê. Mas olha só, esse dia eu vi uma mulher falando na televisão também. Moá do Catendê. Porque não tem acento, é uma palavra que a gente não conhece e muita gente confunde. Mas é Moá. Moá foi um capoeirista e Catendê era o orixá dele. O Inquice, que ele cultuava muito. Então ele teve um apelido, Moá do Catendê. É um baiano. Ele faleceu em 2018, 2019, 2018. Os caras começaram a discutir por política, e aí ele virou as costas, o cara veio dar uma facada nele. Isso que, galera, a gente tem que cuidar para não estar discutindo, não se colocar em risco por nada. E ele já teve, inclusive, aqui no terreiro, já. Teve, no início dos anos 2000, ele veio aqui, fez uma atividade com a meninada, aqui no terreiro, porque esse projeto que nós temos aqui desde os anos 2000, 2001, aqui no terreiro. E aí a lei é o seguinte, como ele era capoeirista, ele morreu em 2018, em 2019, uma deputada resolveu fazer uma lei Moá do Catendê, que é para colocar aulas de capoeira em todas as escolas do estado da Bahia. Aula de capoeira dentro da grade curricular, ou seja, assim como você tem aula de matemática, tem aula de português e até aula de capoeira. E essa lei foi aprovada agora. Eles apresentaram a lei, tipo, alguém veio e deu a ideia em 2019, ficou 2020, 2021, a pessoa avaliando, será que dava, não dava? E agora, esse ano, ela foi aprovada e vai ser implementada nas escolas. Por que ela vai ser implementada? Porque eles já perceberam que a capoeira, como nós falamos, contribui muito para os jovens. Seja até para se divertir também. Mas eu não quero saber nada de melhorar minha mente, meu corpo, nem minhas emoções. Eu quero só brincar. Pô, vai brincar. Vai brincar, vai curtir, vai cantar uma música, vai se divertir, fazer estrelinha na capoeira. Pronto, então eles viram. Porque a gente, vocês, né, que são crianças, e nós adultos também, quando a gente brinca, a gente está sempre aprendendo. Se eu, Davi, ficar brincando de qualquer outra coisa aqui, seja um jogo, ou seja uma brincadeira corporal, ou seja um futebol, uma brincadeira de ataque e defesa, o nosso cérebro também está criando inteligência dentro de si. Tá ativo, né? Tá ativo. Então essa lei é muito legal e é uma lei que nós queremos que seja colocada para o Brasil todo. E o mais importante, Rafa, quem vai dar aula de capoeira nessas escolas, né? Porque antes já tinha a ideia de dar aula de capoeira. Sabe quem é que dava? Professor de educação física. O cara nunca jogou capoeira, mas como ele é um professor, eu sou professor de educação física também. A minha graduação é em educação física. Depois eu fiz mestrado em educação e doutorado. Muitos professores, quando se formam na faculdade, eles não fazem aula de capoeira, não fazem aula de judô. Na faculdade ensinam outras coisas. Como é que esse cara vai dar aula de capoeira? Não dava, né? Então aí agora com essa lei agora, a escola vai contratar mestres de capoeira, professores de capoeira para dar aula. Claro, aí vai dar um curso para eles aprenderem outras coisas também que eles não sabem. Isso é bem legal. Acho que seria possível em Porto Alegre? Estão trabalhando para isso. Tem algumas vereadoras já fazendo esse movimento. É uma ideia antiga também, com a SMED. Faz muito tempo que a gente estava elaborando alguns convênios. Eu creio que é possível e creio que é só uma questão de tempo. Por exemplo, no Japão, eles têm aula de artes marciais em todas as escolas. Nos Estados Unidos, todas as escolas têm a luta greco-romana, que eles chamam de wrestler, que quando vão para as Olimpíadas, é uma luta de agarramento, assim.
E o que acontece? Como todas as escolas têm, muitas pessoas treinam e vão ficando boa. Aí quando tem as Olimpíadas, quem é que ganha? São essas pessoas que treinam muito. Pô, e qual é a luta que o Brasil tem? Qual é a cultura corporal que o Brasil tem? Que foi trazido pelos africanos para cá e desenvolvida no Brasil? É a capoeira. É nossa, então a gente tem que botar também, porque tem escolas que tem judô, tem um monte de coisa que não tem capoeira. Então vamos botar a capoeira na escola. Existe muito preconceito em relação à capoeira? Já teve mais, Samuel, mas ainda tem algumas pessoas ainda que têm preconceito. Porque tem preconceito não só com a capoeira, mas tem preconceito com a raiz da capoeira. Quem cria a capoeira são as pessoas negras. E ainda tem racismo em relação aos negros. Tem gente que ainda acha que os negros não sabem fazer as coisas certas, que os negros têm dificuldade de aprendizagem. Tem um monte de racismo ainda que tá. Tem gente que acha que as pessoas negras... Basta a gente ver na rua. Às vezes tem uma pessoa branca e uma pessoa negra andando. Quem é que a polícia vai atacar? Normalmente as pessoas negras, porque acho que os negros estão mais voltados para a marginalidade. Então tem pessoas que acham que a capoeira, por ser uma origem negra, pode ser ainda uma cultura que não tem tanto valor. Mas marginalizada. Mas, Samuel, tá mudando muito isso, tá ligado? Hoje a gente tem... Eu mesmo já dei várias aulas de capoeira na universidade. Antes eu não via capoeira na universidade. Vai ter um filme agora sobre capoeira também, agora na Disney. Então tem um monte de coisa legal que melhorou na capoeira, mas ainda tem. E como é que nós vamos mudar isso, Rafa? Então uma menina branca, Samuel é um menino preto. Como a gente vai mudar isso? Mudando as ideias sobre o racismo. Então a gente tem que aprender que também que não basta, eu não sou racista. A gente tem que lutar contra o racismo, ser antirracista. Então se tu vê alguém tendo uma brincadeira racista, tu não precisa lá brigar com aquela pessoa, mas basta tu não rir daquela brincadeira junto. Sabe, Samuel? Às vezes ficar fazendo meus amigos fazer umas brincadeiras assim, meio sem graça, racista. Eu faço uma cara de paisagem e fico... Explica, velho, que eu não entendi mesmo. O que tu tá falando? Que brincadeira tu tá fazendo? Isso é uma... Aí o cara fica todo sem jeito. Eu não preciso ficar dando discurso. Pô, velho, chamar o cara de racista. Ou eu fico bem sério, assim, só fico olhando. Ai, tá, Guto, desculpa. Então a gente não pode estar brincando. Tem que ser antirracista. Antirracista, antimachista, anti-homofóbico, né? Que as pessoas fazem brincadeira também, os meninos, tem muita brincadeira homofóbica com o outro. Isso, fala aquilo outro. A gente tem que dizer, não, velho, para com isso, que não é legal. É que o racista não é só quem praticou, né? É quem riu, quem viu e não fez nada. Né? Então tu tá cúmplice. Né? Se tu olha alguém num objetivo de humilhar a pessoa, chamar de sei lá, né? E tu não faz nada, tu é cúmplice. Né? Mas eu não sou racista. Não, tem que ser antirracista. E não existe racismo de brincadeira, certo? É só uma brincadeira. Eu chamei ela de alguma coisa só de brincadeira. Mas ela não se importa. Não se importa. Às vezes a pessoa se importa, mas ela tá tão... Lembra que eu falei? Ela tá tão envolvida com aquilo que às vezes ela nem tem força para dizer que não gosta. Ou às vezes a pessoa não fala que não gosta para manter as amizades. Se eu disser que eu não tô gostando disso, eles não vão me chamar mais para sair junto, para dar alguma coisa junto. E tem que saber dizer não. Lembra que eu falei? Tem que não abaixa a cabeça erguida para dizer não quando tem que dizer. E não existe brincadeira quando a brincadeira é a partir da tristeza de outra pessoa, certo? Brincadeira é quando os dois estão se divertindo. Aí sim, estamos dando risada legal, e tu vê que a pessoa tá rindo, aí é uma brincadeira boa. Agora, quando eu reúno meus amigos para ficar rindo de quem tá com uma roupa tal, ou com um cabelo tal, ou com um jeito tal, todo mundo rindo de alguém, isso não é brincadeira não, galera. Isso aí não é brincadeira, isso aí é bullying, isso aí pode ser racismo, pode ser machismo, várias coisas. Não, tem outro lugar também que é, às vezes, a pessoa que está sofrendo racismo, ela não entende que é racismo por não ter a compreensão. Exatamente. Aquela história que a gente está falando. Então, Samuel, como faz para melhorar isso? Primeira coisa, hoje tem muitos capoeiristas que fazem as coisas muito corretas, tá ligado? Os caras, por exemplo, o Marquinhos está aqui com você 10 horas, não foi? 10 horas o Davi estava ali na frente. E eu tava só, porque tem um caminhão parado aqui no frente da escola, eu tava tentando saber. Aí eu pensei, vou passar por trás do caminhão ou passo pela frente? O caminhão tava parado. Tinha um poste atrás do caminhão. Aí eu sou capoeirista. Aí eu tomei a decisão. Passo por trás ou passo pela frente? O que vocês passariam? Passaria pela frente. Eu já tava indo por trás. Quando eu olhei, eu não vou passar. Vai que esse freio desse caminhão escape e depois apareceu no jornal aí. Mestre capoeira pensado no poste. Não, vim pela frente. E aí quando eu cheguei, tava o Davi ali. Então, quando a gente cumpre um horário, a gente tem que fazer o horário. Porque se eu faço errado, chego aqui, marco com vocês, não converso,
Aí nunca mais vocês vão convidar o mestre de capoeira. Ah, não dá pra convidar o mestre de capoeira, que o mestre de capoeira não cumpre horário ou não cumpre os compromissos. Mas o problema não é a capoeira, tá, Samuel? O problema são as pessoas. A capoeira tem gente que faz muita coisa boa, tem coisa que fazer errada, no futebol também, na escola também. Como é que a capoeira se organizou em Porto Alegre e como que ela está organizada hoje? A capoeira começa em Porto Alegre. Bom, primeiro assim, Davi. Os professores de história descobriram muitos registros em jornais antigos, desde o tempo da escravidão, de capoeira aqui em Porto Alegre. Em Bagé, em Rio Grande, em Pelotas, tem muita história de capoeira, assim, que está lá nos livros, está lá nos jornais, principalmente, porque era uma notícia no jornal. Então, lá em 1850, tinha capoeira. Mas não tinha aula de capoeira, não tinha escola de capoeira, grupo de capoeira. Tinha os capoeiristas. Tinha alguns núcleos, não tinha uma organização maior. Eram os capoeiristas, estavam ali, as pessoas que usavam o seu corpo para se defender da escravidão. Ensinava, às vezes um mais velho ensinava para alguém de confiança, ele também não ensinava para muita gente. Então eles tinham os discípulos dele. Quando a capoeira começa a ter escola de capoeira aqui, ensinar para um monte de gente, é só na década de 1960, final dos anos 1960. Aí 6, 7 mestres começam a criar grupos de capoeira aqui. E aí esses grupos, as pessoas foram aprendendo, foram ensinando outras pessoas, foram ensinando as pessoas. Hoje tem mais de 100 grupos de capoeira aqui em Porto Alegre, muitas pessoas jogando capoeira em muito projeto social, tem capoeira na escola, tem capoeira na universidade, tem capoeira em academia, tem muito. Assim. A organização é a organização dos grupos, a gente não tem uma organização que reúne só todos os grupos, porque cada grupo tem um jeito de pensar, uma filosofia, mas todos os grupos são fiéis à capoeira. Então, às vezes, hoje nós nos reunimos em encontros. Vamos fazer um encontro de capoeira como nós temos na Redenção, pelo Instituto Rasteira na Fome fez. Reuniu ali 200 crianças para jogar capoeira em frente ao Arcos da Redenção, mais de 200, tinha 300, vários mestres de capoeira, 5 rodas ao mesmo tempo, filmamos com drone. Então, a organização hoje ela é a organização de cada grupo. Existem federações também, mas elas não representam as ideias de todos os grupos. Assim. Então, a gente prefere se aproximar por simpatia, né? Gosto de estar contigo, vou venir contigo, assim, não por ser forçado. Agora tem que ir lá no Davi, tem que ir lá falar com a Rafaela, falar com o Samuel. Por obrigação, não. A gente vem porque gosta. Flui natural. Naturalmente, Guto, para finalizar, quais são os seus planos e projetos para o futuro? Bom, meu plano agora para o ano que vem é terminar o meu doutorado. Meu doutorado é na área da educação e pensar a capoeira como um instrumento de educação. Eu estou fazendo uma pesquisa desde 1908, estou vendo tudo que foi escrito, falado sobre a capoeira como um instrumento de educação. Seja um instrumento de educação do corpo, a capoeira na escola, a capoeira num projeto social, por exemplo. Nós não falamos sobre isso. Crianças que às vezes são muito agressivas porque vêm de um ambiente agressivo também. Aí a capoeira vem e diz, não, te acalma, vamos lá, vamos trocar uma ideia. Crianças que às vezes e até pessoas adultas que foram violentadas. A capoeira também, violentadas no sentido de agredidas, né? Sofreram muito, apanharam muito, são pessoas que têm medo de qualquer coisa, não querem se comunicar. Infelizmente tem isso, a gente sabe disso, né? Coisa que acontece. Então eu vou fazer uma minha pesquisa do doutorado e mostrar as múltiplas possibilidades que a capoeira tem na transformação de pessoas, na educação de pessoas, porque educação é transformação. Se eu ensino vocês a somar 2 mais 2, ok, vocês aprenderam que vai dar 4. Mas o que vocês vão fazer com essa aprendizagem? Isso é educação. Senão a gente só passa informação. Informação é uma coisa. Agora, o que eu faço com essa informação vai ter uma transformação. Se vocês aprendem a fazer matemática e com isso vocês vão trabalhar em alguma outra coisa, vão ajudar o pai e a mãe de vocês, aí vocês têm um objetivo maior. Assim. Então, hoje eu estou focado nisso e atender esse monte de projeto que eu falei, né, Rafa? Tem que ir lá trabalhar, né? Tem que pagar as contas, tem que fazer um monte de coisa. E, por último, sabe, Rafa e Samuel, como eu estou com 55 anos, eu quero viver com mais tranquilidade, sabe? Aproveitar mais a vida, estar junto com a minha família, estar junto com meus amigos. Durante muito tempo eu tinha que fazer algumas coisas que eu não queria, porque eu tinha que pagar as contas, né? Isso, quem vocês não fazem, não passam por isso. Mas quando vocês vê o pai, a mãe de vocês, ou quem mora com vocês, às vezes chega estressado em casa, sabe que aquela pessoa teve um dia todo de correria, às vezes fazendo, aturando coisa que ela não queria, para poder, às vezes, ali, dar uma camiseta para vocês, comprar, botar um alimento dentro de casa, entendeu?
Hoje eu consigo viver uma outra coisa diferente, eu quero aproveitar um pouco mais e manter minha saúde bem. Perfeito. Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais um episódio do América Pod. Queria agradecer demais o Guto pela presença e todos que participaram do episódio. Obrigada também para quem nos escutou. Não se esqueçam de nos seguir e compartilhar no Spotify e no YouTube. Vocês também nos encontram no Instagram, @America_pod_oficial. Até o próximo episódio.